Jornal da Rede Alesp. 2021 trouxe uma notícia ruim para as pessoas com mais de 60 anos que utilizavam de graça o transporte público na capital paulista. O benefício foi suspenso. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a Regina Leal, que é vice-presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB São Paulo. Boa tarde, Regina, seja bem-vinda. Mais uma vez a gente agradece a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. E a gente queria saber de você como é que está a situação agora, se houve alguma mudança em referente a esse assunto. Olha, realmente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer mais uma vez, né, a Alesp. Ontem falei com a TV, hoje, se não me engano, com a rádio. Então, eu gostaria muito de agradecer essa abertura, né, que a Alesp está dando para esse tema tão importante que é o idoso, né? Um tema aí que já tem 18 anos de estatuto, que alterou muita coisa e, infelizmente, né, o estatuto ainda não foi alterado para poder atualizar, né, com as necessidades urgentes, né? Então, o que eu tenho para falar é que nós estávamos sob a égide aí de uma liminar, né, proposta. Essa liminar acabou, né, dando oportunidade aí para que a faixa etária aí de 60 a 65 anos pudesse fazer uso da gratuidade do transporte público, e que ontem houve essa revogação, né, para o Tribunal de Justiça, né, por seu presidente, determinou que essa liminar que dava esse direito fosse cancelada, né? Ela foi revogada e passa, né, a partir dessa decisão, a viger o anteriormente, né, que era as próprias municipalidades, o Estado, que, através do Estatuto, fizesse a sua adaptação, né, nessa faixa etária de 60 a 65. Então, infelizmente, o Estatuto ele é muito antigo e ele não prevê essa faixa etária de 60 a 65. Né, com a liminar, ficou alguns dias aí vigindo, né? E agora ontem foi novamente, através, né, de uma decisão aí do Tribunal de Justiça, ela volta a ser como anteriormente, tá? Então, de 60 a 65 anos, tá? Não pode usar o transporte público, né? Aliás, não pode usar, mas sem a gratuidade. Doutora Regina, Oi. Por gentileza, qual que é o impacto disso para essa população? Uma população de 60 a 65 anos, que antes podia sair de casa e ter a sua locomoção no transporte público de forma gratuita e que agora, seja para passear, seja para resolver alguma coisa que precise resolver, agora volta a ter que pagar para usar esse transporte. Olha, é um impacto muito grande, porque nós temos, nessa faixa etária de 60 a 65 anos, nós temos uma estatística de muitas pessoas, muitos idosos, né, nessa faixa etária. E eles já estavam, né, acostumados, e entendo nós, enquanto comissão, enquanto OAB, de que essa modalidade de gratuidade deveria voltar, tá? Deveria voltar, porque o estatuto é antigo, houve algumas, né, mudanças substanciais aí, né, nessa faixa etária, e entendo que o poder público poderia, né, estar se adaptando, né, porque
nós vamos ter que sempre estar adaptando a situações como essa, tá? Porque houve uma alteração muito grande no crescimento, né, no aumento da população idosa, né, de uns 20 anos para cá. O Estatuto tem 18 anos, ele é de 2003. Então, nós temos realmente assim, que tentar, né, fazer alguns ajustes, tá? E essa população de 60 anos, ela já está de 60 anos para cima, né? Entre 60 e 65, que foi objeto dessa liminar, ela está sendo assim muito sacrificada, porque ela ficou num limiar, né, dos 50 aos 60. Então, quem faz 60 anos, ela ainda existe algumas possibilidades dela trabalhar, mas na maioria das vezes não, tá? Porque chega nessa idade com alguma comorbidade. Então, teria que adaptar essas exceções, pelo menos, tá? Pelo menos por hora, fazer uma adaptação dessas exceções das pessoas de 60 a 65 anos para voltar, né? Para voltar a ter essa gratuidade, principalmente nesse ano tão sofrido, né? Da pandemia aí, o pouco que, né, que poderia se locomover, ela estava não impedida, ela não está impedida, ela está impedida da gratuidade, mas a população que faz uso dessa gratuidade, além de ser a população idosa, é uma população periférica, é uma população que tem necessidade, que qualquer R$1, né, qualquer valor acaba fazendo muita falta para a família, tá? Principalmente num momento que nós temos presenciado e acompanhado, que as famílias, os filhos e os netos estão dependendo muito, estão voltando para casa para poder os avós, né, que geralmente estão nessa faixa etária, que né, as avós aposentam com 60, aposentavam, né, até novembro do ano passado, então elas acabam sendo assim prejudicadas, e foram prejudicadas de uma forma muito brusca e muito né, intempestiva agora nesse 2020. E com essa liminar aí, né, para dar nessa volta, né, gradual aí que nós estamos pensando, né, que possa haver da pandemia, né, do isolamento, vai ser prejudicada. E esse impacto é muito grande. Em cidades grandes, mais ainda. Em cidades menores, ainda que não tanto, tá? Porque os bairros são mais próximos, né? Então, às vezes, não necessita de né, no máximo transporte. Agora, em cidades maiores, né, as pessoas precisam de mais de 1, 2, 3 ou até mais, né? E isso acaba onerando no dia a dia, né, da família. Então, esse impacto é muito grande, tá? Para quem fala, para quem, né, ouve ali, acha, não, nada, R$3, R$4 é coisa pequena, mas não é, tá? Não é, dependendo, assim, de cada caso, né? E principalmente nessa faixa etária, que as comorbidades, as deficiências, tá? Porque, como eu falei ontem, eu faço parte também da comissão dos deficientes, que eu acho que elas andam paralelas, né? A comissão do deficiente com a comissão do idoso, porque nem todos os deficientes são idosos, mas a maioria dos idosos tem algum tipo de deficiência, tá? Que não congênita, mas adquirida, né? Com a idade, e essa deficiência acaba prejudicando, né? O idoso de 60 anos.
Doutora Regina, a gente sabe que as políticas públicas é um grande mecanismo aí para a resolução de vários problemas aí que o cidadão enfrenta. Como que a OAB se posiciona, e a senhora também como advogada, sobre políticas públicas para a população idosa? A senhora acha que vem faltando mais políticas públicas do governo ou está contendo em relação a esse setor que a gente fala, desse setor da população idosa hoje no estado de São Paulo? Olha, é o seguinte, primeiramente, nós nos preocupamos muito com a legislação, com os estatutos, no caso, o Estatuto do Idoso, mas nós devemos nos reportar à nossa Constituição, que ela é muito clara, tá? A Constituição é muito clara no sentido de dizer que a responsabilidade de cuidar de seus idosos é primeiramente da família. Tá? Nós não podemos jogar toda a responsabilidade dos idosos nas mãos do poder público. Tá? Eu acho que o poder público ele tem que vir, né, para dar um respaldo, tá? Mas ele não pode ir buscar o idoso através assim, de algum mecanismo que faça com que o idoso venha, né, para os benefícios aí, as políticas públicas para auxiliar o idoso. Nós temos que pensar, primeiramente, que a família que tem que aceitar essa situação e levar, tá, e trazer até o poder público e chamar o poder público para esse momento, porque eu acho que é um momento, como nós tivemos o momento da mulher, e aliás, estamos tendo ainda, mas a chamada forte dos deficientes, agora nós temos que fazer uma chamada forte para os idosos. Tá? Você vê, o Estatuto é de 2003, ficou na gaveta esse Estatuto. Né? Raramente ele estava sendo assim, utilizado, por falta de chamadas como essa, né, que volto a agradecer à Alesp para fazer essas chamadas. Nós temos que chamar toda a população, nós temos que chamar as famílias. E temos, assim, que paralelamente, concomitantemente, as políticas públicas, né, o Estado, o município tem que estar junto. Tá? Nós tivemos um exemplo aqui na minha cidade, de Batatais, que a Câmara Municipal, né, através de alguns vereadores, enquanto deficiente, nós fizemos um trabalho muito bonito, e foi dessa forma. Atraímos a população, a família dos deficientes. Eu nunca presenciei a Câmara Municipal, que é um prédio recente, é um prédio novo, tão cheia, e que até nós, né, eu como educadora há muitos anos, né, agora advogada, conselheira, mas sempre trabalhando nesse contexto, eu fiquei muito feliz, né, desse fórum que foi organizado por esses vereadores e que trouxe a população de Batatais, que nós não conseguimos, numa visita domiciliar que nós fizemos, né, há uns anos atrás, trazer a família para que a família informasse a situação tanto dos idosos quanto dos deficientes. Há uma omissão muito grande da família. Tá? Doutora Regina. Do deficiente, muita. E do idoso agora também. Eles preferem deixar o idoso ou numa casa de repouso, ou numa conferência né, assumida aí, às vezes pela população. Então, que ficava abrigada lá, depósito de idosos, depósito de velhos, né, que é uma palavra que nós não devemos usar mais. Doutora Regina, nosso tempo aqui está esgotado, mas muito pela sua participação mais uma vez aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que quero agradecer, tá? E dizer assim que advogado, eles não põem chupeta quando nasce, colocam o microfone. E quando a gente fala de um assunto tão importante, é uma coisa que atrai e que eu gostaria, assim, de que vocês
né, chamassem todas as entidades aí para que juntas a gente fizesse uma chamada para a população, para a família e para o poder público prestar mais atenção nessa faixa etária. Obrigada, dona Regina, e tenha uma boa tarde. E agora